eu vou mostrar para vocês como realizar um teste T para dados pareados no Excel. Então, eu peguei um exemplo, é como se nós tivéssemos aqui um sistema de tratamento de água, onde eu tenho a quantidade de matéria orgânica na entrada do sistema e na saída. Eu quero verificar se existe eficiência desse sistema em reduzir a quantidade de matéria orgânica. Então, eu deixei anotado aqui a estatística do teste, ou seja, a forma que nós vamos utilizar e o que nós precisamos calcular para fazer o teste. Posteriormente eu vou mostrar para vocês como utilizar a função do Excel que faz o teste T pareado. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos escrever a hipótese de nulidade. A partir do pressuposto que a quantidade de matéria orgânica na entrada é igual à quantidade de matéria orgânica na saída. Tá? Alternativamente, eu vou verificar se a quantidade de matéria orgânica na entrada é maior do que na saída. Ou seja, se o sistema está sendo eficiente em reduzir a matéria orgânica. Eu vou fazer isso, vou fazer o teste, como de costume, com a probabilidade de 95%, então o nosso alfa vai ser 0,05, tá? E aí nós vamos ter que calcular aqui o valor de T calculado, tá? Para calcular o T calculado, nós vamos ter que, então, calcular a diferença entre a entrada e a saída, porque, vejam vocês, o teste T para duas amostras impar, ele trabalha com as diferenças. Então, o D aqui é de diferença, então ele vai, em vez de utilizar os dados, ele vai utilizar a diferença entre eles. Então, eu vou primeiro calcular aqui a diferença entre a entrada e a saída. Tá? Aqui nós temos as diferenças. O N, né, é o número de pares de dados. Então eu vou utilizar aqui a função contar, para saber quantos pares de dados eu tenho. Então nós temos aqui 20 pares de dados. Tá? S0 é o desvio padrão das diferenças. Então eu vou calcular aqui o desvipad da diferença. Então seleciono as diferenças aqui e calculo o desvio padrão. Esse D com barra é a média das diferenças. Eu vou calcular aqui então a média das diferenças. Média aritmética. Usei esse de decimais aqui para ficar com duas decimais. E vou calcular o T então. Então, o que é a fórmula do T? O D médio, que é a diferença média, menos D0. Então, eu quero ver essa diferença, se a média das diferenças é diferente de zero, então o D0 na verdade é zero. Vou colocar ele aqui só para constar na fórmula, mas não precisaria estar adicionando ele, porque o D0 é igual a zero, dividido por quê? Pelo desvio padrão, tá? Dividido pela raiz quadrada de N. Eu vou colocar um parênteses aqui, um parênteses aqui. Eu tenho aqui o meu valor de T calculado, que deu 15,18. O T tabelado, nós vamos utilizar a função inv T. Tá? Bom, como nós estamos utilizando uma hipótese H0 unilateral, ou seja, ao invés de utilizar a diferença, nós estamos testar a diferença, nós estamos testando se a entrada é maior do que na saída, então nós vamos selecionar o alfa. Como é unilateral, eu vou multiplicar ele por 2. Tá? E o grau de liberdade, que é o número de pares de dados menos 1, vai ser 19. Tá? Eu vou ter aqui o meu valor tabelado.
eu vou comparar este valor com este valor para tirar a conclusão. Valor calculado, 15,18, maior do que o valor tabelado, de 1,73. Então, eu rejeito a hipótese H0. Ou seja, a quantidade, com 95% de certeza, a quantidade de matéria orgânica na entrada é maior do que na saída. Consequentemente, poderia falar que o meu sistema está funcionando na retirada de matéria orgânica da água, né? Bom, tudo isso que nós fizemos para mostrar para vocês como fazer o teste aqui utilizando o Excel como uma calculadora, para vocês entenderem a teoria por trás do teste. Mas nós podemos fazer isso diretamente utilizando a função do Excel que faz um teste T para duas amostras impar. Então os testes no Excel estão em dados, né? Análise de dados. Bom, aí ele vai abrir aquela janela aqui de análise de dados, nós vamos procurar aqui o teste T. Vou descer aqui, nós vamos procurar o teste T, nós temos 3. O primeiro é o teste T para duas amostras emparelhadas para a média. É esse teste aqui que nós vamos utilizar. Então seleciono o teste. Aí tem intervalo de entrada. Agora eu vou entrar com os dados, né, que eu vou testar. Então peguei entrada, a variável 1, a variável 2, a variável 1 é a entrada, a variável 2 é a saída. Vou marcar rótulo aqui, porque eu selecionei entrada e saída. Vou colocar um local, colocar o resultado, vou colocar aqui. Tá? Ok. Ó, veja bem, ó, o stat T é o 15,18, que é o que vem da que nós calculamos na fórmula, o mesmo valor, 15,18, 15,18. E o valor T crítico, como a gente está utilizando uma hipótese unicaudal, que é que a entrada é maior do que a saída, nós vamos utilizar o T crítico unicaudal, 1,729, que é 1,73, mesmo valor. Conclusão é igual. Vou comparar a estatística T, calculada, com o T crítico unicaudal tabelado. Como esse valor é superior, né, 15,18 é maior do que 1,72, eu rejeito a hipótese H0, né, e vou assumir então que a quantidade de matéria orgânica na entrada é maior do que na saída, ou seja, meu sistema está funcionando adequadamente para a retirada de matéria orgânica.